Olá, muito bem-vindo a mais um encontro. Como eu disse, eu não resisti. Eu trouxe um cafezinho para adoçar, aquecer a alma e nos acompanhar nesse encontro que eu tenho certeza que vai ser especial. Vai ser bom estarmos aqui nesse nosso segundo encontro. Normalmente eu uso a palavra encontro porque eu acho que é mais pessoal, é menos professoral, né? Tira um pouco esse ar de aula, por mais que você tenha um conteúdo. E já falando nisso, eu vou te perguntar mais uma vez, já baixou as apostilas? É um conteúdo muito rico do Antigo Testamento e é importante que você tenha ele em mãos para que a nossa aula flua e a gente consiga chegar mais longe e a gente tenha uma maior profundidade. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma caminhada e é uma caminhada longa. Uma caminhada do cativeiro no Egito até as portas da Terra Prometida, ali em Cádiz Barneia. O que nós percebemos de forma muito clara nesse texto é Deus moldando um povo. Não é pouca coisa. Eu queria que você refletisse a respeito do Êxodo e os textos que seguem, mas é muito importante que você pense um pouquinho naquilo que está no entorno do Êxodo. Deus está muito mais do que conduzindo o povo em uma jornada de libertação. É uma jornada de formação. É a transformação de um povo que havia sido escravizado em uma nação. Olha a grandeza disso. Nós, aqui no Brasil, deveríamos ter uma percepção muito aguçada a respeito dessa questão. Um letramento muito bem estruturado. Pensa nisso. Essa é uma questão importante e pertinente para o nosso tempo. Vamos começar com José. José, pensando em história, talvez seja essa grande e sólida ponte entre o povo de Israel e o Egito. Mas isso muda e muda drasticamente quando um novo faraó é levantado, um faraó que não conhecia José, e a história muda. O povo que era acolhido, um povo próximo, passa a ser visto como ameaça. O crescimento do povo de Israel, ele passa a ser visto como um problema, um problema político, um problema religioso. Religioso porque talvez você lembre do nosso último encontro, nós falamos que o faraó era visto como um ser divino, era considerado um ser divino, e havia uma ideia de ordem social estar ligada a Ma'at, que em linhas gerais significa a manutenção do equilíbrio do mundo. Lá na apostila, mais uma vez te lembrando da apostila, você vai encontrar uma explicação mais completa e vai te ajudar a entender melhor os desdobramentos desse tempo difícil que o povo hebreu vivenciou. Basta dizer que a opressão ela foi econômica, mas ela também foi ideológica e religiosa. O povo trabalhou de forma escrava, construiu grandes cidades como Pitom e Ramsés. É bem provável que você lembre das leituras bíblicas ali nos primeiros livros da Bíblia e você lembra da história dos tijolos. Então, se a gente parar para pensar, esse era um sistema que estava revelando um objetivo do povo egípcio, quebrar o espírito daquele povo, quebrar o coração daquele povo. E logo em seguida vem um decreto extremamente cruel, a morte dos primogênitos, dos meninos hebreus. É nesse contexto de morte que aparece outra grande figura do Antigo Testamento, Moisés. Pois bem, a história era a seguinte: o decreto dizia que as parteiras deviam matar os meninos.
Muitas crianças foram jogadas ao Nilo. Mas duas parteiras, Sifra e Puá, tiveram misericórdia de Moisés e permitiram que Joquebede, a mãe de Moisés, cuidasse dele. Ela fez isso e o menino foi crescendo, um menino bonito, forte, e começou a chorar alto e ficou difícil de esconder Moisés. Então Joquebede e Miriam, sua irmã, elas elaboram um plano, e é uma história que você também conhece, do bercinho de palha colocado no rio Nilo e vai até a filha de Faraó. Nós não temos no relato bíblico o nome da filha de Faraó, mas quando você pesquisa na Midrash da tradição judaica, ela é chamada de Bitia. Um grande historiador chamado Flávio Joséfo a chama de Termutes. Mas enfim, Moisés está aí no meio dessa história. E agora, criado na corte egípcia, com todo o conhecimento e sabedoria do povo egípcio. Não é à toa que Moisés é considerado um dos grandes líderes da história do mundo. Mas vamos lá, seguindo em frente. O ponto de virada acontece quando o clamor do povo chega até Deus. Tem um texto e eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar esse texto contigo. Está em Êxodo, no capítulo 2, os versos 25 e 26. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou da sua aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. 24 e 25, na verdade. E essa história também pode ser vista em Êxodo capítulo 3, 7, Deus se compadecendo do seu povo. E eu acredito que a libertação do povo começa exatamente aí, no coração de Deus. Essa história segue e eles saem do Egito e logo na primeira parada eles tinham outro grande símbolo do Antigo Testamento, o Monte Sinai. Ali Deus estabelece uma aliança com Israel e não é apenas uma aliança, era um relacionamento. Deus está construindo um relacionamento com o seu povo. No Sinai, Deus entrega o Decálogo, os 10 mandamentos. E você já pensou um pouco na estrutura dos 10 mandamentos? É fantástico. Deus elabora os 10 mandamentos e você vê que os primeiros falam a respeito de exclusividade, reverência, adoração verdadeira. Fala do sábado como um símbolo de liberdade. Os demais tratam das relações humanas, família, vida, integridade, justiça, verdade, domínio dos desejos. Olha que grandeza os 10 mandamentos. Então, percebemos de forma muito clara Deus moldando o interior desse povo. Tem outra coisa bem importante que está ensinado ali, que era a construção do tabernáculo. O tabernáculo é sensacional. É uma tenda móvel que está sempre no meio do arraial e tem um significado, Deus habitando no meio do seu povo. No Sinai, o povo também é organizado como nação. As tribos são estruturadas ao redor desse tabernáculo, ou seja, as tribos estavam organizadas ao redor da presença do Senhor. Levi é separado para o serviço sagrado, Arão e sua família assumem o sacerdócio, e para manter o símbolo de 12, um número bem simbólico entre os judeus,
José é representado por seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então vou deixar uma tarefa para você, né? José é representado por Efraim e Manassés, mesmo você entendendo que Levi havia sido separado para o serviço sagrado e não seria contado, ainda assim parece que a conta não fecha, mas a conta fecha, vai lá pesquisar. Então essa caminhada longa, ela segue e e olha só, o povo de Deus aparece aí. O povo de Deus aparece. Surgem murmurações. Em Taberá, descontentamento. Em Quibrote Atavá, gente, impressionante. Mas o povo sente saudades do Egito, da escravidão. Em Azerote, Moisés é questionado, a liderança de Moisés, esse grande homem, é questionado, a sua liderança é questionada. E eu poderia dizer, sem medo de errar, que o deserto revela o coração do povo. O deserto revela nosso coração. Êxodo capítulo 18, a gente vê Jetro trazendo alguns conselhos para Moisés. Lá em Números 11, Deus amplia essa questão da liderança com os 70 anciãos. A real é que tem muitas lições a serem aprendidas nessa história, nessa caminhada. O povo aprende que liberdade não é a ausência de direção, é a vida guiada pela presença de Deus. Finalmente o povo chega em Cádiz Barneia. E esse também se torna um lugar muito importante na história desse povo. Eles enviam 12 espias para olhar a terra prometida. Eles passam 40 dias olhando a terra, espiando a terra, e eles voltam, e 10 desses espias voltam e trazem apenas o medo, enquanto 2 apenas trazem fé. E adivinha o que o povo escolheu ouvir? Pois é, o povo escolheu ouvir o medo. A consequência é muito clara. Eles passam 40 anos andando no deserto. 1 ano para cada dia ali olhando a terra prometida. A geração da incredulidade, a geração que escolheu o medo, não entra na terra prometida. Somente Josué e Calebe entram na terra prometida. Grandes lições aqui, grandes lições a serem aprendidas. Lembram? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, brincadeira, isso é outra história, só para descontrair. Aqui aprendemos algo muito profundo na realidade. Nem sempre estar perto da promessa significa estar pronto para ela. Sabe o que é extremo? Extremo, essa é a palavra. Nós vemos uma geração crescendo e sendo literalmente moldada no deserto. Uma geração que vivenciou experiências com Deus, lutas, vitórias, promessas acontecendo. Moisés, como eu disse, não entra na terra prometida. Ele transfere sua liderança para Josué, pode ser visto em Números, Deuteronômio. E eu fico imaginando Moisés subindo o Monte Nebo, porque é do Monte Nebo que ele contempla a terra prometida e ele não entraria, ele morre antes. A história não termina aqui, Deus continua uma jornada com esse povo. O projeto de Deus nunca é incompleto. Deus sempre pensa em um processo contínuo de transformação. E o Êxodo ilustra muito bem isso. Da escravidão à liberdade, da liberdade à aliança, da aliança à plenitude. Hoje nós terminamos assim a nossa aula, nosso encontro. A grande questão que fica martelando no meu coração, eu fiquei pensando nisso ao estudar esse material, é a questão de Cádiz Barneia. Nós confiamos mais na promessa de Deus ou nas memórias do nosso passado? Até o próximo encontro. O café esfriou. Tem que passar outro.